E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre um assunto, pessoal, de hipostática, hiperestática e isostática. Então o que isso quer dizer, pessoal? Quando a gente fala de hipostática, de hiperestática, de isostática, a gente está falando sobre estruturas. Quanto as estruturas são instáveis ou estáveis. Então quando a gente estuda a estrutura, pessoal, é natural que a gente use o somatório de forças em X, em Y e os momentos. Então a gente trabalha com as equações da estática. Só que tem estruturas, por elas serem instáveis e elas não atenderem essas condições, a gente não consegue fazer esses cálculos pelas equações da estática. Então falando assim, parece meio complicado, mas eu vou fazer um exemplo de cada e vai ficar bem claro para vocês. Então, eu vou desenhar aqui dois pilares, certo? E vou desenhar uma viga em cima desse pilar. Então, de cara, a gente já vê que eu tenho aqui uma restrição, outra restrição na vertical. Só que essa aqui, pessoal, é uma estrutura instável. Então, hipo, a gente olha esse sufixo, quer dizer que está abaixo do que precisa para essa estrutura se ficar estável, ela permanecer estável. Então, eu tenho uma viga que se eu empurrar aqui, imagine que a minha caneta seja a minha viga, se eu fizer um deslocamento aqui na horizontal, essa viga vai até ela cair. É uma estrutura que ela não é estável, ela tá ali de boa. Se ela for solicitada ali em algum momento, ela vai cair. Então, é uma estrutura que ela não atende às três equações da estática. E por isso, por não atender, né, ela é chamada de hipostática. Então, eu tenho dois apoios móveis aqui. Então, como é que a gente representaria isso aqui? Quando a gente está resolvendo lá? Dois apoios móveis. Então, isso aqui, pessoal, eu não consigo resolver pelas equações da estática, por não obedecer aos requisitos, que é o somatório de forças em X, somatório de forças em Y e somatório de momentos. Então, ela não obedece, eu não consigo calcular, ela é uma estrutura hipostática, ela é instável. Agora, uma estrutura isostática. Iso, pessoal, quer dizer o quê? Igual. Uma estrutura isostática é aquela que ela tem um número de restrições igual ao número de equações. Ou seja, para ficar mais claro, eu vou desenhar uma viga aqui de novo, um pilar. Vou desenhar outro pilar. Vou chegar aqui, colocar uma viga em cima desse pilar. Então aqui eu tenho um apoio fixo, onde eu tenho uma restrição na vertical e uma restrição na horizontal. E aqui eu tenho um apoio móvel. Qual seria a representação dessa quando a gente está resolvendo? Um apoio fixo, um apoio móvel. É assim que a gente resolve. Então, o que acontece aqui? Se eu empurrar a minha caneta para cá, vocês reparem que essa viga está sendo travada aqui nesse pilar. Então, para cá ele não vai. Se eu quiser empurrar para cá, para baixo ele não vai. Duas restrições. Se eu quiser rotacionar aqui, também não consigo. Então, ela atende às três equações da estática, que é o somatório de forças em X, em Y e somatório de momentos. Se ela atende e ela é uma estrutura isostática, eu posso calcular pelas equações da estática, ou seja, é uma estrutura que ela se mantém estável, ela não vai ter o perigo de cair. São essas estruturas que vocês vão calcular aí no curso de engenharia de vocês. Agora, as estruturas hiperestáticas, pessoal, o hiper já está dizendo o quê? Acima. Então, ela tem um número de restrições a mais do que ela precisa para se manter estável. Então, eu vou desenhar aqui uma estrutura isostática, né? Só para a gente entender primeiro. Então, eu tenho aqui, ó, essa aqui, a princípio, ela não é hiperestática, ela é uma estrutura isostática, porque ela restringe em Y, em X e em momento. Então, quer dizer que se eu tiver uma parede e pendurar uma viga, essa estrutura por si só, ela consegue se manter estável. Então, até aqui, ela é uma estrutura isostática. Por quê? 3 reações, 3 equações. X,
Y e momento. Agora, a partir do momento que eu chego na minha estrutura e coloco mais um apoio, a minha estrutura que era isostática, agora ela é hiperestática, porque sozinho ela conseguiria manter. Só que, às vezes por um vão muito grande, e eu vou ter um momento fletor muito grande aqui, com essa viga tentando abaixar, eu vou lá e coloco um apoio. No que eu coloco um apoio, eu aumento uma restrição. 3 restrições, 4 restrições, hiperestática. Está acima do que eu preciso para essa estrutura se manter estável. Mas um detalhe muito importante, pessoal, que a gente tem que prestar atenção. O gráfico de momento fletor dessa viga engastada, então eu tenho uma viga engastada, ela tem um negativo aqui, e ela vai, momento negativo aqui. O que isso quer dizer na prática, pessoal, esse momento negativo? O momento negativo é onde a peça está sendo solicitada. Então, quando vocês olharem para um gráfico de momento, ele não está ali de bonito. Ele está dizendo para a pessoa que ela está, para o calculista, que ele está sendo solicitado ali naquele ponto, que com uma armadura negativa. Então, eu coloco o meu aço, porque aqui vai solicitar uma armadura negativa, coloco o aço para resistir. Só que a partir do momento que eu coloco um apoio aqui, igual está aqui, esse gráfico que era negativo, ele vai fazer isso aqui, vai lá no negativo, vai descer um pouquinho no positivo. Então, tem um momento negativo, positivo. O que é que eu tenho que entender com isso, pessoal? Que se eu coloquei um apoio na minha viga, os momentos mudaram, as solicitações mudaram, o gráfico mudou, então eu tenho que pôr aço onde a viga está sendo solicitada. Então, esse é o perigo de você sair colocando apoios sem analisar a estrutura como um todo. Então, eu mudo a estrutura, eu mudo o comportamento, eu mudo o gráfico, eu mudo a solicitação. Então, esse foi um vídeo curtinho, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e até uma próxima.